Olá, viajantes! Este é o podcast do blog de viagens Mari pelo Mundo. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula criamos o blog para falar sobre tudo que nos inspira, nos faz sonhar e querer viajar cada vez mais. O podcast traz de forma rápida e direta dicas para ajudar o seu planejamento de viagem. E hoje a gente vai falar de Rio de Janeiro, porque a Mari foi para o Rio, tá fazendo pouco tempo, fez um post com roteiro de 2 dias que já tá no blog. E eu tenho umas perguntas para fazer para ela. Mari, o negócio é o seguinte, eu sou casada com carioca, tenho sogra que mora no Rio, meu cunhado mora no Rio, já conheço a cidade, acho linda e maravilhosa, mas sinceramente tenho medo de ir. Tem algum tempo que a gente não vai no Rio de Janeiro e eu tô sem coragem. Você fez um roteiro que ficou muito legal, as fotos ficaram maravilhosas. E aí, é seguro ir pro Rio? Aí o Rio é uma história interessante, porque uma vez eu escutei um carioca falando que tinha muito medo de vir para São Paulo, porque escutava todas essas notícias na TV, e aí aquilo me caiu a ficha. Eu falei, ai, que engraçado, e a gente com medo de ir para lá e eles com medo de virem para cá. Então, aí eu comecei a repensar nesse meu medo de ir para o Rio de Janeiro. E que sempre tem, óbvio, a gente escuta as notícias, não tem como não ter mais em São Paulo também. Então, como a minha mãe morou muitos anos no Rio, ela tem outra relação com o Rio de Janeiro também. Não tem esse medo que a gente tem, porque eles sabem circular por lá, eles conhecem todos os cantinhos e tem os parentes espalhados, então também não tem essa coisa de turista, vou morrer, né? Então também eu fui com a minha mãe essa última viagem e foi muito interessante, foi muito agradável e óbvio que a gente tomou alguns cuidados. Mas são os mesmos que a gente tomaria andando no centro de São Paulo, andando a pé por São Paulo. Então, os cuidados básicos, e não digo só Brasil, eu acho que em qualquer lugar do mundo a gente tem que tomar alguns cuidados, mesmo que a cidade seja super segura, em alguns momentos pode acontecer alguma coisa, né? Então, a primeira dica para quem for para o Rio e tem algum receio, eu acho que é ter cópia dos documentos guardados num lugar seguro, ou deixar no hotel, o celular não ficar à mostra, prestar atenção na bolsa, deixar sempre na frente, se for sentar num restaurante, não deixar atrás da cadeira. Isso tudo são dicas simples, mas que é bom a gente prestar atenção, porque perder uma bolsa com o celular, uma carteira e os cartões no meio de uma viagem, praticamente acaba com a viagem. Estraga tudo. Então, esses cuidados eu tomei. De levar o celular, ficar sempre atenta ao celular, isso tudo. O transporte lá no Rio. Eu decidi por usar o táxi ao invés do Uber, por causa das várias histórias que a gente ouve e tal, mas poderia ter usado o Uber, porque eu não estava sozinha. Eu acho que é só uma questão de escolha. Quem está muito acostumado a usar Uber não tem problema, olha as referências, eu acho que é tranquilo também. Mas eu acabei usando outro aplicativo de táxi e foi muito tranquilo. A gente chegou no aeroporto com o aplicativo, já foi para o Parque Lage, que eu achei maravilhoso. Tem um restaurante ótimo, tem lá todas as dicas no blog, as instruções de como chegar. E é o Bistrô Plage e o café. E lá também é uma escola de artes visuais. Então, tem várias exposições. Se olhar no site, é um passeio completo, porque além dele ter o jardim para fazer uma pequena trilha, eu não fiz porque estava chovendo, mas tem essa opção. Piquenique com as crianças, o café da manhã é super famoso lá nos finais de semana, eu acho que precisa reservar, mas durante o dia tem o café e o restaurante. Então é um passeio muito agradável, de uma meia tarde, que vale a pena, super seguro, que junta tudo, arte, gastronomia, turismo, inclusive tem uma piscina bem bonita lá e teve um pedido de casamento enquanto a gente estava lá. E a gente ouvia aquelas palmas e tal, e eu achei bem bonitinho. Então, assim, é um lugar para tirar fotos também. E aí, saindo de lá, a gente foi fazer o... Eu não fui fazer, porque eu fui visitar os parentes, mas tem o Museu do Amanhã, que também fica perto, só rapidinho de táxi chega, compra o ingresso com antecedência e faz um passeio cultural muito bacana lá no Rio. E depois, se ficar num hotel bem localizado, que tenha restaurante com vista, até a gente faz umas sugestões de hotéis lá no post.
também não precisa se arriscar, sair de noite se estiver com criança, e pode ter um jantar agradável com vista para o Rio de Janeiro, sem problemas. Então, essa é a dica do primeiro dia. No segundo dia, a gente fez um city tour pelo centro. Então, se a pessoa também tem algum receio de andar sozinha no centro e tal, junta com um grupo, faz um tour, um walking tour ou um tour privado, tem milhares de opções, porque o Rio é super turístico. Se é a primeira vez no Rio, sobe Corcovado, Pão de Açúcar, e evita os perrengues, evita ficar caminhando sem rumo pela rua, já vai com tudo planejadinho e faz os trajetos de táxi. Então, essa é uma dica para ir com segurança. E outros passeios também que a gente fez, tomar os cafés da tarde nos hotéis, tem hotéis maravilhosos lá no Rio, cada ano lança um com rooftop, com vista para o mar, então também é muito agradável. E depois voltamos para o aeroporto e do aeroporto para São Paulo. Então, assim, foi um passeio que foi um Rio, cidade maravilhosa mesmo. Lendo o roteiro e olhando as fotos, assim, dá vontade de ir. Porque eu conheço, como eu falei, eu conheço o Rio. Também acho que é maravilhoso, acho que também é um destino que é imperdível. Dá pra recomendar pra quem quer vir pro Rio de Janeiro, conhecer e é de fora do país? Dá, então, eu acho que a questão só é o planejamento. Se você planeja o tour, sabe de onde ele sai, que hora sai, para onde vai, quem que é a empresa que está fazendo, não tem erro. O que que acontece? Eu não sei que tour eu pego, eu não sei onde é o ponto de encontro, eu fico rodando sem objetivos pelas ruas, pergunto para qualquer um. Então, assim, isso tudo vai acrescentando alguns riscos na sua viagem. Mas, por exemplo, o tour que a gente fez era o Walking Tour, tinha a versão em inglês e espanhol. Então, na versão em inglês tinham muitos estrangeiros, eram da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Líbano, e eles estavam todos muito à vontade no Rio, caminhando, e estavam realmente felizes de estar ali na cidade, não tinham senso de que estavam numa cidade perigosa. Mas os que eu perguntei, eles estavam em hotéis bem localizados, tinham planejado bem a viagem, estavam se locomovendo ou de táxi, ou de Uber, ou de metrô. O metrô também é um meio de transporte muito bom. E aí aqueles cuidados básicos de também não voltar muito tarde, não ficar indo para lugares que não são seguros, assim como tem em São Paulo, no Rio também tem, nesse sentido, então. Muito legal, adorei, vou criar coragem, vou visitar a terra do meu marido, vou levar o filho para conhecer um pouquinho mais da terra dos avós dele. Muito legal. Para criança também, tem muita opção de passeio para criança, tanto que o Rio é cheio de criança. A Ana Paula, nossa colaboradora, até já escreveu no blog, ela já levou a filha dela muitas vezes no carnaval no Rio. Porque o Rio tem muitos bloquinhos de rua em vários bairros e também é super seguro porque as crianças se juntam nos horários certos do bloquinho. Então também é uma questão de planejamento, não é ir no carnaval do Rio, se jogar em qualquer rua, em qualquer horário. Então assim, organizando, o Rio está lindo e funciona muito bem. Espero que vocês tenham gostado. Assine o feed no seu agregador ou no Spotify e acompanhe mais dicas no blog, pois todo dia tem post novo. Estamos também em todas as redes. Siga nosso Instagram, maripelomundo.blog, ou no Facebook, Twitter, Pinterest e YouTube como Mari Pelo Mundo. Para entrar em contato, mande um e-mail para contato@maripelomundo.com.br. Mande a sua sugestão. Até a próxima!